Orar não adianta. Esse é o tema da mensagem de hoje. Orar não adianta. Alguém já pensou assim? Já orei, pastor, e a oração não adianta mais orar. Eu já não oro mais, pastor, porque não adianta. Quem já teve esse pensamento? Pode fechar o olho aí, igreja, e você só leva. É o confessionário, assim. Eu já desisti de orar. Amém? É o maior mistério. A gente estava tentando não mexer nessa paleta, mas quando anda para cá, Xandão, vem no pescoço. Vai ter que mudar, Carlinhos. Cadê o Carlinhos? Vai ter que mudar mesmo. Orar não adianta. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então esse texto, ele é um texto que nos leva a refletir sobre 3 níveis de oração, né? Pode passar. Conta-se uma história, né? Aí está aí o nosso amigo aí, numa enchente em cima do telhado. Conta-se uma história que qual é o nome dele? Toinho. Que o irmão Toinho, no momento de enchente, ele começa a orar a Deus: Senhor, salva-me, Senhor, eu preciso de ajuda, me salva, Deus, me salva, me salva, me salva. E Deus envia, né, um carro, e ele falou: não, pode ir embora, antes de encher, né, que ali não dava nem mais para o carro, né, o carro passou antes desse nível de água aí subir. Aí falou vamos embora, rapaz, vamos sair daqui, que a água está descendo, vai inundar tudo aqui. Não, eu estou orando, Deus vai me salvar. Aí Deus foi e mandou um barco. Aí chegou lá o barco, né, e falou assim para ele: vamos embora, rapaz, vamos sair daqui, essa casa vai desabar. Não, eu estou aguardando Deus me salvar. Tudo bem, o barco foi embora. Aí Deus mandou um helicóptero, jogou lá a escada para ele, falou: vamos embora, vamos sair daqui. Não, eu estou aguardando Deus me salvar. Enfim, a água carregou a casa, levou aí o seu Tonho, e ele morreu. Chegou no céu reclamando, bravo com o Senhor: poxa, Deus, eu orei para o Senhor me salvar, e o Senhor não me salvou. Orar não adianta. Assim como esse homem, muitas vezes pensamos que Deus não está respondendo nossas orações, mas Deus enviou ajuda. Deus enviou um helicóptero, né? André já saiu de helicóptero na Barra da Tijuca, né? Aquela cena linda, o bombeiro mergulhando. Pena que não fui eu, né? E o helicóptero pegou a Andréia naquele pulsar e salvou ela, o irmão dela. Uma benção. Mas aí vamos voltar aqui, né? Você está orando, Deus está enviando para você resposta, e você não está percebendo, e você está achando que Deus não está ouvindo a sua oração, e que orar não adianta. Orar não adianta. E tem gente que é assim: pastor, não adianta mais orar, porque orar, eu já orei, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Tem gente que não ora porque acha que está tudo determinado. O que tiver que acontecer, vai acontecer. É o determinismo, né? Não precisa orar. Por um outro lado, tem outros tipos de gente, né, de irmãos que falam assim: olha, pastor, eu não vou orar mais, porque Deus já sabe de todas as coisas. Antes mesmo da palavra vir aos meus pensamentos, aos meus lábios, Deus já sabe. Aí a pessoa entra num estágio de incredulidade tremenda, não ora por nada, porque chega à conclusão que orar não adianta. Mas
pode passar. Esse homem aí é John Wesley, é um pregador do século passado, um homem de Deus, né? Olha o que ele diz: Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Então é importante você orar. E o objetivo dessa mensagem é desfazer essa crença errada na sua mente. Orar não adianta. Nós vamos desfazer essa crença errada e colocar no seu coração, na sua mente, que orar adianta e adianta muito. A oração, irmãos, é como se fosse uma alavanca que move a mão de Deus a seu favor. Sabia disso? A oração, ela move a mão de Deus. Deus ele fica com seus ouvidos, né, ouvindo o clamor do povo, ouvindo o seu clamor, para te conduzir por um melhor caminho. Mas, né, não entre nessa de que Deus já vai fazer o que é importante para nós, assim. Você que precisa orar e falar para Deus aquilo que você quer e que você precisa. Em Mateus 7, versículo 7, o texto que nós lemos, Jesus fala de 3 níveis de oração. O primeiro nível, né, o primeiro nível é o pedir, o primeiro nível de oração. E eu creio que todos nós já passamos por esse nível. O nível de pedir e receber algo. Quem aqui já pediu algo a Deus e já teve como resposta? Em algum momento da sua vida, quase todos aqui, já teve essa experiência de pedir algo para Deus e Deus atender. Mas orar não adianta quando você não sabe pedir. Se você não sabe pedir, orar não adianta. Porque o texto fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. São 3 níveis de oração, 3 níveis. E o primeiro nível, né, é o do pedir. Você precisa pedir. Quando você não sabe pedir, orar não adianta realmente. Nesse nível do pedir, nós temos um grande homem, que era o Billy Graham, que ele fala assim: os céus estão cheios de respostas de orações pelas quais ninguém se preocupou em pedir. Às vezes nós não recebemos porque não pedimos, irmãos. Já vou ler esse texto aí. No Sermão do Monte, Jesus fala de oração 2 vezes. Tamanha a importância de orar ao Senhor. É o único texto aí que fala de oração. Jesus fala de oração, toca em outro assunto e volta em oração de novo. Porque é importante orar. Existe a importância de orar. A oração pode mudar as coisas. Mas acima de tudo, a oração, ela muda você. Ela muda os homens, ela muda o coração dos homens. Você pode pedir a Deus algo. Você vai receber algo que vai suprir as suas necessidades. Então a oração, ela atende, supre as nossas necessidades, mas muito mais do que isso, ela muda você. Ela muda cada um de nós por dentro. Ela muda a nossa situação externa, mas muito mais do que isso, ela muda você. Ela muda os homens, ela muda você por dentro. Então, olha o que Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Está escrito isso. Todo aquele que pede, recebe. Todo. A pior, olha só, cara, presta atenção nessa frase. A pior oração não é a que não é respondida. É a oração que não é feita. Porque pedir não é fácil, irmãos. Pedir requer humildade. Nesse nível da oração, o nível do pedir, requer humildade. E como eu disse, você em algum momento já pediu a Deus emprego, cura, proteção, provisão, vitória, milagre, salvação, sabedoria, e você foi atendido. Mas oração,
o primeiro nível da oração, ela envolve o pedir, e o pedir requer humildade. Porque pedir aos homens é constrangedor. Não é fácil você pedir aos homens, não. Poxa, eu vou falar com fulano porque eu estou precisando de algo. Olha, não é fácil. Eu não sei você, mas você vai, no meio do caminho, volta, não vou não. Aí vai de novo, vou pedir. Mas não estamos falando de pedir aos homens. Você está pedindo a Deus, está pedindo ao seu Pai, está pedindo ao Abba Pai, está pedindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que não lança julgamento no seu rosto, não pergunta nada, está pedindo, não te fala nada, não te questiona nada. Simplesmente Ele ouve você e te abençoa. Então pedir requer humildade. Quem pede depende. E eu quero que você fale aí no seu coração: olha, eu sou totalmente dependente de Deus. Eu dependo de Deus. Eu não preciso, ter nenhum constrangimento em relação a Deus para pedir nada. Eu posso pedir a Ele. Eu posso chegar a Ele porque Ele não vai, me lançar nada em rosto. Uma vez eu acho que eu cheguei para uma das crianças aí, não sei quem foi, André pode me ajudar. Ele tirou nota alta. Puxa, parabéns! Tirei 10. Tirou 10. Aí eu falei, graças a Deus. Aí, não, graças a mim. Eu estudei. Gente, você pode pedir a Deus o que você quiser. Nós estamos aí com os irmãos fazendo um concurso. Tem uns 4 domingos aí, tem gente fazendo prova para a Polícia Civil. Aí você pede a Deus, Deus me ajuda. Aí você fala assim, não, só depende de mim. Basta eu estudar só. Tem muita gente que pensa assim, crente. Eu sou habilidoso, só depende de mim. Eu sou perito nessa área, só depende de mim. A gente estava orando e falando, o pastor Alexandre é um grande negociador. Mas sair daqui e ir para o outro prédio, não depende dessa habilidade somente, depende de Deus. Por isso que eu convido você a depender de Deus, a falar, Deus, eu dependo de você. Eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a dobrar os meus joelhos para pedir, para que o Senhor possa suprir as minhas necessidades. Eu sei que não está aqui no sermão, mas eu quero te ensinar algo também. Tem gente que vem pedir, pastor, ora por mim. Aí eu oro, irmão. Qual é o motivo da oração? Ora para Deus me abençoar no geral. Que isso, meu irmão? Você precisa ser específico para Deus. Deus, eu estou precisando de uma vitória na área tal. Precisa de outros também. Mas você precisa definir as suas necessidades para que você tenha vivência com Deus, história com Deus. Não, me abençoa no geral. Sabe? É oração de criança, é oração de quem não quer orar. Porque as crianças também oram assim, vamos orar. Aí, não, mãe, não quero orar não, mãe. Vamos orar. Aí eu oro, demora lá uns 2 minutinhos, já orei pelo mundo inteiro. Aí a Andréia ora, aí, vai, ora você, fulano. Deus, abençoa todo mundo. Orou geral, irmãos. Orou. Mas percebe que é uma oração uma oração de criança e de quem não quer orar? Sim, sabe? Você precisa falar para Deus. Se você está precisando de uma necessidade para amanhã, falar para Deus, Deus, eu preciso. Porque quando Deus responder, você vai ficar com mais fé para continuar pedindo algo para Deus. Senhor, eu preciso para amanhã, eu preciso para daqui uma semana. Senhor, me responde. E Deus vai te responder, meu irmão. Deus, Ele te responde. Deus não é surdo. A mão de Deus não é uma mão engessada. B, pode passar aí. A oração, você precisa falar. Pedir requer falar.
Eu fui lá na casa do Andrelino pegar um objeto lá. Aí tinha lá tem um jardim lindo da dona Lucélia. Aí eu falei, dona Lucélia, quem não pede não recebe. Eu quero uma muda dessa planta aqui. A gente é crente, irmão. Sim ou não? Tem irmão que tem um jardim lindo e fica com medo dos irmãos. Não tinha esse negócio? Esse irmão aí seca a pimenteira. Meu irmão, eu não sou pastor que seca a pimenteira, não. Eu sou pastor que abençoa o jardim. A irmã ia quebrar um galho para mim, ia nascer uns 4 naquele lugar de novo. Porque já viu como é que nasce? Quebra um galinho, nasce 3 folhinhas do lado. Aonde quebrou um, nasce 3, 4. E é assim, irmãos. Aí eu falei, não, irmão, eu vou estar envolvido aí com pregação, para consertar esse objeto aqui, que era uma máquina, né, de lavar tremenda. Aí eu falei, não, depois eu pego essa mudinha de planta aí, porque senão vai ficar lá em casa, eu não vou ter tempo de cuidar, mas vou voltar lá. Quem não pede, não recebe, irmãos. Aí eu ia ficar melindroso. Mas Deus, tu pode pedir o que você quiser. Tem que falar. Eu olhei a plantinha e veio na mente, que planta linda. Já pensou se eu não falo nada? E ia embora, a irmã não ia nem saber que eu estava querendo uma mudinha daquela planta. De semear. Pode falar, pastor. Que mais recebe, porque ela vai é o que vai quebrar uma e vai abrir. E Deus quer mudar isso na nossa história. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Irmãos, tem que falar, tem que acreditar. Ah, mas não aconteceu, mas vai acontecer. Nós servimos a um Deus vivo. Olha, eu fiz vários concursos. E eu falei assim, não vou falar mais nada que eu vou passar vergonha de novo. Porque eu falava, eu vou passar, em nome de Jesus, essa vaga é minha. Até que um dia, nem vaga tinha, Deus fez brotar a vaga e eu entrei no concurso. Foi Deus, irmãos. Sabe o que eu costumo dizer lá para os meus amigos? Olha, tudo que é referente à nossa turma, tudo que for de benefício, você pode esperar que vai acontecer. Olha, por quê? Porque o Deus que prometeu a vaga, para mim, falou que eu estou confiando nisso nele. Se ele me deu a vaga, qual o benefício que tem? Não, está difícil. Espera. Foi um monte de gente promovido por um processo chamado de preterição. Se ele pode, eu também posso. Chegou na nossa vez, acabou. Aí o pessoal, poxa vida, calma, vai chegar a nossa vez. Passou-se um tempo, estava lá a promoção. Passou-se um tempo, estava lá a promoção. Segunda promoção, terceira promoção. Por quê, irmãos? Porque foi algo de Deus. Foi a mão de Deus movendo ao nosso favor. Não tem como. Tem coisas que é natural. As águas, elas só correm para o mar, né? Choveu, os rios procuram o mar. Normal. Mas tem hora, irmãos, que Deus entra no meio do rio e trava a água aqui. E a água para, os peixes param e a água aqui desce e fica no barro, para que o povo de Deus possa atravessar. Tem coisas de Deus, tem coisas que na nossa vida que não vai ser natural. Você entra no mar e atravessa para o outro lado do oceano. Beleza, pegou uma lancha, foi embora, um navio foi embora. Mas chega uma hora que Deus é o Deus que toca nas águas e abre o mar para você atravessar. Então, quando você estiver num processo desse de milagre, pode esperar, irmãos, que o milagre ele não termina quando acontece lá no início. O milagre não terminou quando o povo de Deus botou o pé, né,
em chão seco no Mar Vermelho. Ali foi o início do milagre. Foi o início da caminhada. Depois disso, do mar se abriu. Depois disso, a água brotou na rocha. Depois disso, o maná caiu do céu. Depois disso, as mulheres de Jericó caíram. Depois disso, foi. Então, a sua vida é uma vida de milagre. O milagre não termina lá no iniciozinho, não. Eu estou casado com a André, é um milagre. Quando a gente briga, eu falo, olha, a gente não vai separar. Outro dia ela estava querendo comer o meu fígado. Aí, eu falei, meu Deus, e agora? Eu rodando para lá e para cá, falei, Senhor. Aí, tinha um papelzinho, escrito assim, sou seu servo da orelha furada. Um papelzinho que eu dei para ela, uma joiazinha, um brinco que eu comprei. Já tem um tempão isso, esse milagre já foi lá atrás. Mas estava escrito ali. Aí eu passei, ela estava tomando um café. Vamos ver que filma isso, né? Aí ela sentou para tomar café, fritou o ovo. Sentou. E só tinha um ovinho frito. Eu falei, rapaz, está pegando para mim. Aí eu falei, eu gosto tanto de ovo. E ela sozinha lá. Aí estava esse bilhetinho agarrado na frente dela, que ela estava mexendo lá umas coisinhas, e esse bilhetinho estava lá pendurado. Aí eu passei e virei assim para ela. Aí ela deu um sorriso, aí, oh, glória! Oh, glória! Mas por que, irmãos? Porque foi o milagre que começou há 22 anos atrás. Quando está faltando um alimento, Deus vai prover, está faltando, tá ruim, Deus vai mudar a história. Deus vai mudar, muda através da oração. E quando a gente fala de oração, às vezes eu oro, Senhor, aí oro, vamos orar, aí oro. Pai, tu sabes que eu amo essa mulher, tu sabe que foi tu que me deste, ela chega até a rodar na oração, entendeu? Mas é assim, oração, tem que falar, tem que verbalizar, tem que falar para Deus, tem que falar para quem você precisa falar, amém? Olha o que diz Marcos 11, 23. Se alguém falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidando no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você precisa falar, meu irmão. Você precisa falar, você precisa verbalizar. A incredulidade, ela é tremenda. Outro dia, um tempo atrás, quando eu falo que eu dou esse exemplo, porque o carro do meu amigo estava enguiçado. Aí eu falei, rapaz, vamos orar, rapaz, esse carro vai pegar. A gente já teve uma fase boa de crente assim, sabe? Orava até... Aí quando eu falei, rapaz, Deus tem um mistério comigo, que eu oro, as coisas voltam a funcionar. Aí, falei, vamos orar. Aí vinha o diabo assim, vai orar por um carro? Vai orar por um carro? Quando eu cheguei lá, eu fiz as perguntas, o que houve? Não, já passou até um mecânico aqui, já passou o reboque, já ofereceu, passou tudo. Ah, rapaz, por que tu não foi embora no reboque? Aí não dava, né, pastor? Eu falei, não, vamos orar. O diabo, quando você está orando, ele fala assim, não adianta, isso aí já não tem mais jeito, já morreu, isso aí já era, não pensa mais nisso, é só jogar fora, já acabou. O diabo, ele fica soprando no seu ouvido. Por isso que a palavra de Deus fala, se alguém disser a este monte, qual é o monte que você está precisando remover da sua vida? Qual é a dificuldade que você está precisando jogar fora? Fala, você vai falar, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-se no mar, e não duvidar no seu coração. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para soprar no seu ouvido. Vai falar, já acabou, já era, morreu. Não insiste com isso. Mas se você ainda tem esperança, se você acredita, se você disser, você vai romper. E com certeza assim será feito contigo. Amém? E o carro funcionou. Nós fomos embora para a igreja. E fomos embora.
foi tremendo. Deus abençoa. Até para salvação, você precisa falar. Pode passar aí o slide. Olha o que diz Romanos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Até para que você venha a ser salvo. Não, eu sou crente já, sou crente. Não, tu tem que falar. Eu creio em Deus. Mas precisa confessar, eu creio. Eu creio em Jesus. Jesus é o meu Deus, é tudo para mim. Para que venha a ser salvo. Amém? Pedir envolve fé. Pedir envolve fé. Olha o que diz Tiago 1,5,8. Vou andar um pouquinho. Tiago 1,5,8. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que te dá liberalmente, e nada lhes improperá. Não vai te censurar, né? Essa palavra significa isso. Se você pedir a Deus alguma coisa, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não lhe lança em rosto, e não vai te censurar, e não vai jogar na sua face, e ser-lhe-á concedido. Então você não pode duvidar. Peça com fé, e não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelido pelo vento, impelido e agitado pelo vento. Como é que funciona isso? Deixa eu terminar. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, peça a Deus com fé, não duvidando no coração, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar, quando ela começa gigante. Você hoje veio ao culto, Deus falou contigo, o louvor foi tremendo. Amém? Você está recebendo fé através da palavra. Aí você chega em casa, amor, vamos orar. Aí tu ora. Você vai orar hoje igual um tsunami, meu irmão. Vai vir uma onda tremenda. Vai. Aí quando chega na praia, chega a espuminha. É isso que ele está dizendo, cara. Se você não for inconstante, você é semelhante à onda do mar. Você começa com fé e termina em espuminha. Eu poderia dar essa ilustração lá no terceiro tópico, mas vou dar agora. O pastor André, vocês sabem que ele está orando por uma moto custom há um bom tempo, sim ou não? E Deus vai me dar, né? Eu creio que eu vou receber. Aí, eu estou orando, irmãos. Eu estou na fase do tsunami. Senhor, o Senhor vai me dar aquela moto, 1.100, Senhor, arranca asfalto quando acelera. E vai, Senhor, estou orando. Estou orando. Aí, poxa, já passou um tempo, hein, pastor? Deve ter pelo menos aí uns 6 anos, ou mais que o Senhor está orando. Aí eu vou e desisto. Aí eu estou orando, os anjos fazem assim, vai lá, os anjos. Aí os anjos pegam a moto e vêm entregar para mim. Aí eu, quer saber? Não preciso de uma rally não. Aí Deus, para, vamos ver o que ele vai orar. Senhor, pode ser uma 180, uma Midnight, pode ser uma dessas. Aí o anjo volta com a rally, 1.100, puxa vida. Aí volta, pega uma outro modelo, né, uma CB400, boa, né, daquela antiga, 7 galos, né. Aí toma. Aí quando está entregando, eu falo, não, Senhor, pode ser uma 180, aí uma... Por fim, obrigado, Senhor, pela vez que está ali na garagem. Mas não era a vontade de Deus, é a espuminha. Você começou orando com fé, com tsunami, mas foi um coração dobre, foi um coração duvidoso. Por fim, tu agradece a Deus por aquilo que... Aí Deus falou, é isso que ele pediu. Pedindo, dar-se-vos-á, toma. Não desista de orar pela sua vitória não, meu irmão. Não baixe o nível por conta da dúvida, por conta da incredulidade. Não perca a sua fé por conta da incredulidade. Se começou orando fervorosamente,
termina, porque vai chegar um dia da tua vitória. Segundo tópico, pode passar. Em segundo lugar, a oração não adianta quando você não sabe buscar. Esse tópico aqui é tremendo. O primeiro nível, você está pedindo ao Senhor. Mas no primeiro nível, você está olhando para as mãos de Deus. Porque Deus tem para te dar. Mas nesse nível do buscar, você está olhando para quem Deus é. Você não está preocupado em receber algo de Deus. Você está preocupado em buscar Deus pelo fato dele ser poderoso, pelo fato dele ser maravilhoso. Você quer conhecer mais de Deus, porque você está buscando. Eu vou te mostrar aqui. O foco no nível do buscar é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é a sua presença viva, é o seu poder, a sua glória, é a manifestação viva e real de sua presença na vida daquele que, na minha e na sua vida. Senhor, eu quero é a sua presença. Nós começamos aqui louvando, sim ou não? Terminamos adorando. Não foi diferente hoje? A gente chegou aqui no nível do pedir, mas mudou. Chega uma hora que você não pensa mais em pedir. Você buscou o Senhor com tanta intensidade, que você fala assim, poxa, que coisa boa. Nesse nível do buscar, você precisa ter sede de Deus. Mas uma sede de Deus tremenda. E nós vamos ver alguns salmos que fala isso. Que é o Salmo 42, versículo 1 e 2. Pode passar. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quem busca ao Senhor, vai receber, está suprindo uma das suas necessidades. Mas quem busca a Deus, você é um nível de quem tem sede. Sabe, pô, estou com sede de Deus. E esse texto é tão poderoso, que a corça, quando ela está com sede, ela bota a língua para fora. A sede, eu vou beber um pouquinho d'água aqui. A corça, olha o texto. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. A corça, quando ela está com sede, ela bota a língua para fora para pegar a umidade do ar. Tamanha a vontade dela de querer beber a água, de querer saciar a sede dela. E quando ela ouve uma cachoeira, corrente de águas vivas, ela sai disparada para buscar essa água. Então o salmista, esse salmo não é de Davi não, é o salmo dos filhos de Coré. O salmista está comparando a gente com a corça. Eu preciso ter tamanha sede de Deus que eu vou buscar água, enquanto eu não achar, eu vou continuar buscando. Nesse nível, você não está preocupado em ser abençoado. Você está preocupado com o dono da bênção. Você está preocupado com Deus Todo-Poderoso. É um nível mais de excelência, percebe? Percebe isso? Olha o que diz o Salmo 63, versículo 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios Te louvam. Preste atenção. Esse salmo de Davi está dizendo que, além da alma dele se alegrar, a alma dele ter sede, ele está falando que o corpo dele também quer algo de Deus. Nós, como bons pentecostais que somos, quando você está nesse nível de adoração, nesse nível de busca,
Meu irmão, tem gente que as pernas bambeiam e quer se prostrar para adorar o Senhor. Tem gente que quer sair pulando da glória, aleluia, fala em mistério. Um culto, quando nós atingimos esse nível de busca, é um culto diferente, é um culto de alarido pentecostal, é um culto onde o movimento de Deus começa a ir, Deus começa a usar, Deus começa a liberar palavra de sabedoria, discernimento de espírito, Deus começa a mover. Aí você sai daqui assim, meu Deus, aí eu quero ficar aqui. Como o salmista fala, vale mais um dia na tua presença do que qualquer outro, 1000 em qualquer outro lugar. Por quê? É a presença de Deus. Quando eu me converti, eu falei, eu quero ir para o culto, mas eu não queria ir para o culto por causa do culto em si, porque no dia que eu me converti, eu senti algo de Deus, eu comecei, rapaz, que paz é essa, que alegria é essa, é aquilo que me movia, e é o que tem que nos mover até o dia de hoje. A presença de Deus, ela muda a nossa história, ela muda o nosso caráter, ela muda a nossa vida. Jacó, deixa eu ver se eu não estou indo além. Deixa eu seguir aqui, eu falo de Jacó depois. Próximo salmo aí, em nome de Jesus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. É isso aí, esse era o texto que eu queria falar. O melhor lugar para estar no mundo, meu irmão, fisicamente falando, não é lá naquela corrente de água bonita que a gente tem lá em Guapi, não é lá em Paraty, naquela cachoeira. O melhor lugar, o lugar mais prazeroso para você estar é na presença de Deus. É na presença de Deus, irmãos. Porque na presença de Deus Ele muda você. Agora sim eu posso falar do nosso amigo, né? Do nosso amigo Jacó. Porque Jacó, ele falou assim, cara, eu vou buscar o Senhor enquanto se pode achar. E a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí Jacó falou assim, não aguento mais essa vida, essa vida de usurpador, de mentira, de falsidade, de querer, meu irmão querendo me matar, eu não quero mais essa vida, eu estou enganando meu sogro, não quero mais isso. Ele falou, vou buscar o Senhor, eu vou buscar a Deus. Ele foi lá, buscou a Deus e falou, enquanto Deus não me abençoar, eu não saio daqui. Agarrou no anjo e falou, o anjo, né, aquela teofania linda, era o próprio Deus ali com ele. Ele falou assim, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar. Aí ele pergunta, qual é o seu nome? O anjo pergunta para Jacó, meu nome é Jacó, usurpador. E Jacó perguntou, e o seu? Percebe o nível de busca? Um nível mais excelente da oração? Você se apresentando para Deus e Deus se apresentando para você. Jacó saiu de lá transformado, mudado. Se falarem de você hoje, irmãos, uma pessoa que não te viu há muito tempo, que não te vê há muito tempo, se ela começar a falar de você hoje, está falando de uma pessoa que não existe mais. Está falando de uma pessoa que já morreu. Porque você já foi transformado, como Jacó foi transformado. Ele foi mudado, o nome dele foi mudado de usurpador para Israel, para príncipe. Então, quando falam de mim hoje, eu lembro do André. Lembro. O André é aquele que mulherengo, brigão. Não existe, esse cara já morreu. Ele já morreu. Sabe por quê? Porque eu busquei o Senhor, tive um encontro com Ele, Ele mudou o meu nome. Você precisa entrar nesse nível da oração, meu irmão. A oração para você não pode ser apenas me dá aqui, Senhor, mas tem que ser a oração de contemplar Ele. Meu Deus, ainda tem um terceiro nível, pastor Alexandre. É o nível do bater. Você busca,
Você pede e recebe. Você busca, Deus movimenta, transforma você. Mas agora tem o bater. Que nível é esse? É um nível do tablet que não tem mais, que acabou a bateria. Vamos lá. Que nível é esse? Quando você não sabe bater, o que acontece? Bater, meu irmão, é um nível mais excelente. É um nível de que você está indo pedir algo a Deus e não desiste. Lembra da viúva que foi buscar, da mulher idosa que foi buscar um juiz iníquo? Que Jesus contou essa parábola. Olha, uma mulher, ela foi incomodar um juiz iníquo. O juiz era iníquo. Ela ia lá, fala: olha, eu tenho uma causa e preciso que você resolva para mim. Eu preciso que você resolva. Nesse nível de oração, irmãos, é um nível que você tem que perseverar, porque o diabo ele não vai querer. Lembra que eu falei que eu podia dar o exemplo aqui, da moto? Eu podia dar o exemplo aqui. Aí eu pedi, vou desistir, Deus não vai me responder. Mas Deus falou: olha, a exemplo da oração, a exemplo da mulher que foi pedir. Obrigado, pastor. Essa parábola está em Lucas 18, 1, 7. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Mas essa mulher, ela não desistiu. Ela não desistiu de pedir a sua vitória. Aí Deus falou assim: olha, ele era iníquo. Ele era um juiz ruim, mau. Ele era um juiz, sabe? Mas eu não sou assim não. Eu sou justo, fiel, verdadeiro. Por isso que você não pode desistir de orar, desistir de bater na porta de Deus. Porque a sua vitória vai chegar, meu irmão. A sua vez vai chegar. Daniel, o exemplo de Daniel. Daniel era um homem de Deus, sim ou não? E ele orou ao Senhor. Ele estava orando a Deus. Quando ele estava orando a Deus, o Gabriel já desceu de lá com a resposta, diz a narrativa bíblica. No primeiro dia que ele orou, Deus já mandou a resposta. Mas o anjo foi impedido nas regiões celestiais pelo príncipe da Pérsia. Aí Deus foi e mandou Miguel, que é um anjo de guerra. E quando houve essa batalha, Gabriel chegou 21 dias depois que Daniel começou a orar. Aí eu fico imaginando Daniel falando com o Gabriel: olha, Gabriel, olha, ainda bem que você chegou. Hoje é o 21º dia que eu estou orando, jejuando, e ia continuar. Aí o anjo falou: olha, Daniel, eu estou chegando hoje, 21 dias depois da sua primeira oração. Quando você fez a primeira oração, Deus já tinha me dado a vitória para descer para você. Primeiro dia. Só que há uma batalha, irmãos. Há uma batalha. Então você orou e a tua vitória não chegou. Não pense que Deus já não deu ordem para te abençoar, não. Porque o exemplo está aqui. No primeiro dia, Deus já havia dado a resposta. No primeiro dia. Eu sei que você está orando. Você pode estar orando há muito tempo. Você pode estar orando, até desistiu de orar. Ah, pastor, já não quero nem mais orar, porque orar não adianta. Adianta sim. Assim como aconteceu, é Bíblia isso. Na vida de Daniel, também vai acontecer contigo. Foi o primeiro dia. Primeiro dia. Mas e aí, pastor? Eu não posso desistir? Tem os exemplos. Pode passar. Olha só. Esse é o problema de muitos de nós. Esse slide aí é tremendo. Quem já tocou a campainha de alguém quando criança e já saiu correndo? Você já fez isso? É isso que muitos de nós fazemos. A gente bate na campainha do céu e sai correndo. Você está clamando a Deus pela conversão do seu filho, pela vitória, pela porta aberta, por um casamento abençoado. Quando Deus vem te atender, tu já saiu correndo.
Bate, meu irmão, e aguarda. Bate e espera. O pastor contou que um menino fez isso, Beto. Aí chegou um guarda perto dele. Aí tá o menino assim, ó, a campainha era mais alta. Aí o guarda foi, o que você quer, menino? Não, eu quero tocar essa campainha. Aí o guarda tocou. Aí o guarda, e agora? Aí o menino, agora corre. Corre que a brincadeira é essa. Mas a gente não pode correr, irmãos. Bate hoje, bate amanhã, bate depois da manhã. Vai batendo, que a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que isso? Pastor, por que tu está feliz assim? Olha, irmãos, a gente está pregando sobre oração, estamos tocando a campainha de um novo tempo lá há 5 anos. E Deus nos deu a vitória. E vai nos dar. Já deu, vai ampliar, é tremendo. E não tem só aquele ali não, irmão, tem um monte por aí. Deus tem um monte para abençoar um monte de gente, um monte de pastor, um monte de ministério. Deus é dono de tudo. Mas, pastor, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, e o quarto nível? Não tem. Quem conhece esse homem aí? Miles, esse mistério aí. Ele morreu. Eu tenho uma coletânea de DVDs dele aqui, sobre sabedoria. Já evoluiu tanto que a gente não precisa nem mais do DVD, né? Tá lacrado, que a gente assiste agora pela internet, né? Gente, esse homem conta uma história de que um rabino conta para ele que é costume, né, em Israel, o filho vir pedir algo para o pai e o pai negar. Pai, me dá isso, eu sou seu filho. Aí o rabino nega. Não, eu não vou dar não. Mas não é para dizer para o filho, eu não vou te dar. Porque ele queria ver realmente se o filho entendia essa paternidade de ser filho e ter direito. Pela segunda vez o filho volta, pai, o senhor pode me dar isso? Eu sou seu filho. Aí o pai nega. Até para ver se o filho realmente tinha certeza daquilo que ele estava pedindo. Na terceira vez, o filho volta e fala assim, olha, pai, me dá isso daí, eu sou seu filho. E o pai nega. Quando o filho volta na quarta vez, o filho volta diferente, fala, pai, eu tenho direito, eu sou seu filho, o senhor pode me dar isso? O filho entendeu, irmãos, que ele ia receber algo porque tinha direito, porque era filho. A Bíblia fala que Deus não poupou o seu filho por amor a nós. Se ele não poupou o filho, como ele não nos dará todas as coisas? Passa esse versículo, está aí, Barão. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele a geladeira, o carro, a casa, o prédio, o aumento de salário, a empresa? Se ele não poupou o seu filho, ele vai deixar de nos dar qualquer outra coisa? Esse é o quarto nível, irmãos. O primeiro nível, você pede olhando para as mãos de Deus. O segundo nível, você busca o Senhor pelo que Ele é. O terceiro nível é porque você está tão ligado com Deus, Deus já te transformou tanto, que você vai e permanece na posição em Deus. Mas o quarto nível, você busca o Senhor, porque você sabe que tem direito, porque Ele morreu na cruz do Calvário, e nos amou primeiro, e nos fez filhos, nos fez mais do que vencedores, e você pode pedir a Ele todas as coisas, porque Ele vai te conceder, por amor a mim e a você.